Eu sou o Tony, já se inscreva aí no canal, dê um like, compartilhe e comente o vídeo, porque quem não se envolve não se desenvolve. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a padaria moderna e a padaria tradicional. Funcionava a padaria dos anos 80, a padaria tradicional? Não que eu seja velho, né? Sou um garotinho ainda, porque a idade está na cabeça. Eu tenho certeza que você, talvez que é mais novo, não saiba como funcionava a padaria dos anos 80. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês começar a entender e compreender, né, o que acontece na padaria atual hoje, na padaria moderna, e como funcionava a padaria dos anos 80. Então a primeira diferença que a gente encontra entre as duas padarias, né, nós temos aqui, ó, padaria moderna versus padaria tradicional, a padaria dos anos 80. Então aqui na padaria tradicional nós temos aqui a área de produção da padaria era bem maior. Tinha padaria que tinha 2 fornos lá e era um quarteirão uma padaria, né, para montar uma padaria. Era tão grande que dava para fazer um baile, né? Tão grande que era a área de produção. Então o que acontece? A área de vendas da padaria era menor. Então, essa era a padaria tradicional antigamente, dos anos 80. Né? Qual que é a diferença que aconteceu no mercado e que mudou a padaria moderna? Ela tem uma área de produção menor e a área de vendas maior. Tem algumas padarias aí que os caras estão montando a área de produção dentro do banheiro, de tão pequena que é, entendeu? Então o que acontece? Essa mudança, ela também impacta também na questão dos processos. E também na questão, está diretamente ligado com o mestre padeiro. E hoje vocês vão entender aqui um pouquinho dessas questões. Do porquê que mudou os processos e as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Como você pode estar contornando essas dificuldades que você tem no processo, ok? Então o que acontece? Como funcionava a padaria dos anos 80? Nós tínhamos um mestre padeiro, tá? O mestre padeiro. O mestre padeiro, o que ele fazia? Ele pesava as massas, certo? As receitas e batia. Aí tinha alguém para ficar no cilindro, que era o cilindreiro. O cilindreiro só cilindrava a massa, ok? Tinha os auxiliares de mesa e mais tarde chegava quem? O forneiro, ok? Como funciona hoje? Hoje, o padeiro de hoje, certo? Ele faz o papel do mestre, tá? Ele faz o papel do mestre padeiro, ele pesa e bate as receitas, ele faz o papel do cilindreiro, dos auxiliares de mesa, e ele faz o papel do forneiro, certo? E tem mais um detalhe, isso em 7 horas e 20. Então só para vocês terem noção da diferença que era a padaria dos anos 80 para a padaria de hoje. Nos anos 80, se encostava uma massa 2 horas da tarde, certo? Deixava ela descansando até umas 7 da noite. Começava a se bater as massas umas 7 da noite, certo? Fermentava esse pão e quando era lá para 1 hora da manhã começava a assar. Então o processo inteiro do pão, ele dava em torno aí de 12 horas de fermentação. O padeiro de hoje, ele está trabalhando com 2 horas e meia, 3 horas de fermentação, no máximo 4 horas de fermentação. Então só para vocês entenderem como que mudou a dinâmica de ritmo, né? Então o padeiro de hoje, ele tem que se virar nos 30, papai. O negócio tem que, ó... Por quê? Ele tem que fazer o papel do mestre, do cilindreiro, do auxiliar e do forneiro. E em 7 horas e 20. É aí que pegou o negócio. Então, o que acontece? A grande dificuldade que teve foi o padeiro pesar as receitas e ao mesmo tempo estar cuidando do forno.
Então o padeiro começou a misturar método com processo. O método é a separação de ingredientes. O processo é quando você vai para a maceira. Então o padeiro pesa a farinha, joga na maceira. Pesa o melhorador, joga na maceira. Aí alguém pede o pão de queijo, ele vai lá no forno. Quando ele volta, ele não sabe se ele colocou o sal ou se não colocou. Então ele acaba se perdendo no meio do processo e no meio do método, porque ele mistura uma coisa com a outra. Então isso acontece muito. Isso é uma dificuldade que a gente tem nas nossas produções no dia de hoje. Devido, o padeiro está fazendo o papel também do forneiro. Então é importante vocês entenderem isso. Mas hoje vocês vão também pegar aqui nesse vídeo como que vocês podem estar contornando essa situação no dia a dia de vocês. Tá? Virou uma correria tão grande no processo de padaria que a gente não consegue pensar mais. A gente está num cavalo louco. É água, farinha na maceira e fermento. Fazer pão não é isso. A gente precisa pensar, precisa montar estratégia, precisa ter planejamento, precisa entender um pouquinho. E tem que buscar na padaria do passado, entendeu? As informações para a gente poder melhorar a nossa padaria moderna. Então o que eu aprendo com a padaria do passado? Tá? A primeira aprendizagem da padaria do passado é o seguinte: o que acontece nas panificadoras modernas, nas panificadoras atuais hoje? O padeiro chega de manhã, 5 horas da manhã, tá com um caminhão de fermento nas massas doces e os pães vão sair lá para 1 hora da tarde. E muitas das vezes o padeiro que fica à tarde trabalha mais tranquilo, porque ele fica só assando o pão, bate o francês de um dia para o outro, às vezes bate o pão de queijo, antecipa algumas produção. Mas o que deveria ser feito? O padeiro da tarde deveria preparar todas as massas doces, massas integrais, deixar fermentando na longa fermentação para poder assar de manhã. Então o padeiro da manhã chega, dá os acabamentos, coloca no forno, 7 horas da manhã você tem produto já no balcão quentinho. Porque quem vai em padaria quer frescor de pão, que é o produto do dia. Então só com essa mudança você já aumenta as suas vendas. Porque se o produto sair 1 hora da tarde, passa a sair 7 horas da manhã. Então olha quanto benefício. Você vai aumentar a venda, certo? O padeiro da manhã não vai ter que sair correndo, porque a produção já está feita. Então não é sair dando chutão, é saber onde você vai colocar a bola. O que acontece? Você vai ter muito mais aroma, muito mais maciez, muito mais sabor. Olha os ganhos que você vai ter. Aumento de venda, sabor, aroma. E um detalhe que eu vou falar para vocês. O que eu mais percebo hoje, não vou dizer que é todas, tá? Mas o que eu mais percebo hoje é que as padarias não cheiram pão. Você não sente cheiro de pão. Por quê? Porque tá tudo num cavalo louco. É um caminhão de fermento, 2 horas de fermentação e pau e joga os produtos lá na frente. Quando você faz longa da fermentação, uma das coisas que acontece é você começa a ter um pão muito mais aromático. E aí o que eu estou dizendo para vocês aqui não tem nada a ver com fermentação natural. Você pode fazer pão de fermentação natural, com fermento natural, mas você de longa fermentação. Mas você também pode fazer todos os pães que você faz na sua padaria, os pães especiais, os pães da linha integral, os pães de massa doce, com longa fermentação, com fermento biológico. Você vai ter muito mais ganho, esse pão fica muito mais digestivo. Então são vários os ganhos que você vai ter. Além do aumento de venda, você tem mais aroma, mais sabor, mais cheiro de pão, você vai ter muito mais maciez. Então, os ganhos são, assim, gigantes. Um dos ganhos que eu não falei aqui é o aumento da produtividade. Então, assim, não é você trabalhar correndo. É você pensar, é trabalhar pensando. Não é mão de obra, é cabeça de obra. Então, é isso que a gente tem que tentar entender aí. E por isso que eu trouxe esse conceito da padaria moderna e da padaria tradicional. Se vocês entenderem esse conceito e começar a trazer ele para o dia atual, você vai ver que o padeiro, antigamente, ele trabalhava com a produção antecipada. Então, o que acontece hoje é que na padaria moderna, você não tem nem padeiro para trabalhar de madrugada. Nem de dia está tendo.
ainda mais para trabalhar de madrugada. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender a fazer longa fermentação. Esse é o grande segredo. Só que o que acontece? Muitas vezes eu chego numa padaria e falo assim pro padeiro: olha, hoje a gente vai fazer uma longa fermentação aqui nas massas doces. O cara: não, mas isso aí vai atrapalhar a minha produção do dia. Ele tá tão um cavalo louco que ele não consegue fazer essa mudança. Ele não consegue entender que se ele antecipar hoje, amanhã, ele vai chegar, ele vai conseguir olhar a produção, ele vai ter clareza daquilo que ele vai estar fazendo, entendeu? E ele vai conseguir trabalhar com muita mais tranquilidade, com muito mais serenidade, e vai melhorar muito mais a qualidade. Então assim, não adianta você produzir um caminhão se você não tem qualidade. Você entendeu? Não adianta você ter qualidade, mas não ter volume. Então você precisa ter qualidade com volume. O que é? É alta produtividade. Então quando você planeja a tua produção, você vai ter essa grande sacada, você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. É uma coisa que eu gosto de pensar assim, né? Eu gosto de pensar assim: encher balcão é fácil, fazer produto para vender é outra coisa. Então assim, encher balcão é você bater uma massa só e tira tudo. Se vai ter qualidade, se não vai, se o cliente vai comer um hot dog, comer um hambúrguer, comer um caseiro, se é a mesma massa, isso não interessa. Entendeu? Isso é encher balcão. E às vezes não tem nem expressão visual com um caminhão de fermento. Então é disso que eu estou falando. Se vocês entenderem o conceito do que o padeiro fazia antigamente e aplicar na padaria moderna, antecipação de produção, entendeu? Vocês vão melhorar muito a qualidade dos nossos pães hoje. E eu estou falando isso para as padarias de hoje. Você que é da padaria moderna, que está fazendo o dia a dia da padaria, se você faz essa mudança, você muda tudo no seu dia a dia. Por quê? A primeira coisa que vai acontecer: você chega de manhã, a produção está pronta. Se quebrar uma máquina, a produção já está pronta. Não vai atrasar teu dia. Essa é a primeira, é a vantagem de produção, essa é a primeira. Né? O teu dia não vai atrasar. Por quê? Porque a tua produção já está pronta. Se tem um auxiliar de folga, se tem alguém de folga, você não vai precisar trabalhar na correria. Por quê? A tua produção já está pronta. Se acontecer alguma coisa com você e você chegar atrasado, a produção já está pronta. É só você assar. Então assim, aqui eu estou trazendo um pouco desse conceito da padaria dos anos 80, da padaria tradicional, da antecipação de produção. Então o padeiro batia a massa 2 horas, deixava descansando no coxo porque não tinha melhorador. Então você que não viu isso, eu falei aqui no começo do vídeo, né? Você que não viu isso, você que não conheceu isso, então a gente está trazendo um pouquinho desse conceito de como funcionava. Para você entender o presente, você precisa entender como funcionava. Se você pegar essa metodologia de antecipação de produção, você vai melhorar muito os teus pães. E eu acho que a grande sacada é essa. Entendeu? Eu posso fazer fermentação natural, mas eu também posso trabalhar com fermento biológico, fazendo meus pães com longa fermentação. E a qualidade vai melhorar muito. Então assim, a produtividade vai melhorar muito. Então o aroma vai melhorar muito. O sabor vai melhorar muito. A maciez vai melhorar muito. A produtividade vai aumentar. A qualidade vai subir, porque eu não vou fazer correndo. Eu tenho planejamento de produção. Então a grande sacada que eu quero passar para vocês é essa, tá? Se você entendeu essa visão, comente aí embaixo aí nos comentários como é o dia a dia na sua padaria, como funciona. Você está no cavalo louco ou você está conseguindo planejar? Como é que você vê aí a tua padaria? Como é o dia a dia aí no teu processo? Como que você está desenvolvendo o teu processo? Como é que você está vendo? Tá? Eu queria dar uma sacada para vocês aqui. Eu vou mostrar para você como funcionava a parte de produção da padaria antigamente e como está funcionando a parte de produção da padaria de hoje. Tá? Só que antes disso eu quero mostrar um detalhe para vocês. O que aconteceu? Houve uma mudança no varejo, ok? Que empurrou a padaria a se moldar. Então o que aconteceu? Tá? A padaria industrial, tá? O que ela fez? Ela foi para o lado de distribuição.
tá? De pães. Distribuição de pães, ok? Enquanto isso, a padaria moderna focou aqui, ó, na área de venda, tá? E começou a trabalhar em cima do quê? Serviço, tá? Começou a ofertar serviço. Então a padaria moderna começou a fazer o pão na chapa, começou a fazer suco, começou a fazer lanche. Tem umas padarias que colocou restaurante, começou a oferecer serviço. Quando o cliente ele vai na padaria, senta lá, entendeu? Começa a ver as redes sociais e pede um pão na chapa e um café, ele podia fazer o café em casa e poderia comprar o pão e comer em casa. Então ele não está comprando o pão e o café, ele está comprando o serviço. Ele senta lá, vai resolver alguma questão dele, responder um e-mail, vai trabalhar, vai resolver alguma coisa, entendeu? Enquanto isso, o pão é feito para ele e o café também. Então houve essa mudança no cenário, no mercado no geral, que empurrou a padaria a colocar serviço. E aqui o que acontece? Agregou valor. Por que agregou valor? Quanto custa um pãozinho francês no balcão? 50 centavos? Quanto que custa um pão com manteiga na chapa? Quanto que custa você fazer um café em casa? Quanto que custa você tomar uma xícara de café na padaria? Então agregou valor, você entendeu? Aqui na padaria. A padaria industrial, que era a padaria tradicional de antigamente, ela foi para o lado industrial. Eu conheço, tem amigos até, que tinha pequenas padarias que virou pequenas indústrias. Encerrou com a parte de balcão, entendeu? E foi só para o lado de distribuição. Então essa foi uma mudança que aconteceu no mercado e que empurrou as padarias para a área de serviço. Então como você tem uma mudança no varejo, isso por conta de vários movimentos, então houve essa mudança. Então, só para vocês entenderem o conceito da padaria moderna e da padaria tradicional. As mudanças que ocorreram tanto com relação à área de produção, à área de venda, né, como as mudanças que aconteceram nos processos de panificar. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem que resgatar a longa fermentação. A gente precisa resgatar o que o mestre padeiro fazia na padaria tradicional. E a gente consegue fazer isso. É possível você fazer isso hoje. Entendeu? Você fazer uma esponja, fazer a massa doce. Se você faz a massa doce e toca direto, ela pode amarrar. Você baixou o fermento, ela pode amarrar. Mas se você fizer uma esponja, você vai potencializar ela. Você vai dar mais estrutura para ela, para essa massa. E essa massa consegue ficar a noite toda fermentando. É mais fácil fazer uma massa doce com longa fermentação do que uma massa de francês. Então aqui vai umas dicas para vocês, dica de ouro, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho desse conceito aqui, o que aconteceu na área de produção e na área de venda, o que aconteceu nos nossos processos, aonde que a gente perdeu a identidade do pão. Então se você entender isso aqui, você que é padeiro, você vai conseguir exatamente começar a planejar a tua produção para longa fermentação e vai começar produzir esses pães na parte da tarde, o padeiro da tarde fazer essas produções, tá? Deixar pronto para você que é o padeiro da manhã sair do cavalo louco dessa correria e aí você de manhã vai fazer o quê? Vai dar os acabamentos, assar, 7 horas da manhã a gente tem pão quentinho no balcão. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Nada do que eu estou falando aqui é algo que eu não apliquei. Eu já apliquei isso no meu dia a dia. E o resultado foi chocante. Então eu queria passar isso para vocês. Eu acredito muito numa panificação híbrida, onde você possa fazer pães de curta fermentação, de longa fermentação e pães de fermentação natural. Eu acho que essa é a grande sacada aí para nossas padarias tradicionais. Porque é muito gostoso você comer um pão de fermentação natural, mas também vai ter aquele dia que bate aquela vontade de comer um francesinho bem crocante, entendeu? Um pão, e esse pão feito de longa fermentação também é muito gostoso. E esse eu acho que é a grande sacada das padarias brasileiras. Foi um produto criado pelas panificadoras brasileiras e eu acho que a gente tem que fazer o resgate disso. Então comente aí no vídeo aí, tá? Comente aí o que você
Quais foram os insights que deu na sua cabeça quando você começou a entender esse conceito? Como é o teu dia a dia? Você está num cavalo louco ou você está conseguindo planejar a tua produção? Você está dando chute para tudo que é lado ou você consegue olhar onde você quer pôr a bola? Entendeu? Qual é a qualidade do pão que você está entregando para o seu cliente? A sua padaria está cheirando pão? Então assim, comente aí nos comentários, como é que é o seu dia a dia? Fala pra gente aí que eu quero saber. Um grande abraço aí a todos vocês.